Olá a todos, bom dia. Vamos fazer a nossa revisão sobre o momento linear, impulso e colisões. Parte 1. Então, o momento linear, se vocês se recordarem, era uma grandeza vetorial, tá? Que depende da massa e da velocidade. Logo, o sentido da direção do momento linear é o mesmo que da velocidade, posto que a massa é uma grandeza escalar. Fazendo análise dimensional, a gente percebe que a unidade do momento linear é unidade de massa, que é quilogramas, vezes unidade de velocidade, metros por segundo. Dizer que é 1 kg vezes metros por segundo é equivalente a 1 newton vezes segundos. Então, as duas unidades são aceitas. Tá? Então, é muito importante fixarmos que o momento linear é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade. Portanto, o sentido e direção de ambos são extremamente relevantes para conseguirmos fazer nossos cálculos. Então, recordando o teorema do momento linear e impulso, sabemos que se o somatório das forças externas atuantes é igual a dp dt, né, podemos definir uma grandeza chamada impulso, denominada pela essa letra J aqui, que é igual à variação do momento linear. E essa variação do momento linear, ela é causada por uma força atuante num curto intervalo de tempo de contato. Então, a integral de f dt é igual a ΔP, tá? Então, primeiramente, vejamos uma simulação de dois carros com massas iguais, o carro A indo da esquerda para a direita e o carro B indo da direita para a esquerda. Note que o sentido é extremamente importante, né? Veja, então, de acordo com o nosso sistema de referência, o x positivo é para a direita, o carro A, por exemplo, está com mais 2 metros por segundo. E o carro B, como está em sentido contrário, está com menos 2 metros por segundo. Se esquecermos desse sinal menos aqui, esses dois carros nunca iriam se encontrar, né? Porque ambos estariam indo da esquerda para a direita, tá? Então, a gente não pode esquecer desse sinal. O sentido é extremamente importante. Bom, pessoal, então vamos à nossa simulação de uma colisão entre dois carros, assumindo aí uma colisão elástica, perfeitamente elástica. Os dois carros com massas iguais. O carro aqui da esquerda, ele vai da esquerda para a direita, com velocidade de mais 2 metros por segundo. O carro aqui da direita, ele anda com menos 2 metros por segundo da direita para a esquerda, né? Para que os dois carros possam colidir. Vamos ver o que ocorre? Novamente, né? Então, a gente vê que após a colisão, por ser perfeitamente elástico, os carros terem massas iguais, o carro da esquerda adquiriu uma velocidade de menos 2 metros por segundo. E o carro da direita passou a andar no sentido positivo do nosso eixo x, de mais 2 metros por segundo. Ok? Então, vejamos, qual é a nossa pergunta? Quais são os momentos lineares dos carros A e B antes da colisão? Bom, se ambas as massas são iguais, e inicialmente o carro A está com mais 2 metros por segundo, então o momento linear é 500 vezes 2, que dá 1000, na notação de 2AS, 1,0 vezes 10 ao cubo, quilogramas vezes metros por segundo. E o carro B, inicialmente, imediatamente antes da colisão, está com 500, veja, vezes menos 2, porque está em sentido contrário. Então, o seu momento linear inicial é menos 1 vezes 10 ao cubo, quilograma vezes metros por segundo. Ok? Então, se a gente perguntar os momentos lineares após a colisão, né? Após a colisão, o carro A inverteu o sentido. Como as massas eram iguais, a velocidade dele passou a ser exatamente menos 2 metros por segundo. Então, o carro A passou a ter momento linear após a colisão de menos 1 vezes 10 ao cubo, quilograma vezes metros por segundo. E o carro B também inverteu o seu sentido. Isso só ocorreu porque a massa dos dois carros eram iguais, ok? Então, agora o carro B passou a ir da esquerda para a direita, então com mais 2 metros por segundo. Isso dá 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas vezes metros por segundo. Tudo bem? E se alguém lhe perguntasse qual foi a variação do momento linear do carro A? Bom, veja, calculamos 4 momentos diferentes, né? Momento linear do A antes da colisão, linear do A após a colisão, do B
após a colisão e do B antes da colisão. Como ele se referiu ao momento linear do carro A, eu vou me preocupar apenas com os dados que eu tenho do carro A, ok? Então, a variação do momento linear significa momento linear final do carro A menos momento linear inicial do carro A. Isso é igual a menos 2 vezes 10 ao cubo quilogramas vezes metro por segundo. Então, o que provocou a variação do momento linear de A? Como estamos centrados no carro A, os dados do carro B não nos interessam nesse momento, né? Nesse instante. Veja, variação para a gente é valor final menos valor inicial. Então, no caso, como é do momento linear, é momento linear final menos momento linear inicial, né? Então, ΔP de x, porque o carro está andando numa direção x, é menos 2 vezes 10 ao cubo quilograma metros por segundo, né? Então, quem causou essa variação nesse momento linear? A força que o carro B exerceu nele durante o tempo de contato. Pelo teorema momento linear impulso, também podemos dizer que o impulso dado ao carro A é igual a menos 2 vezes 10 ao cubo quilograma vezes metros por segundo, ok? Perguntássemos do carro B, daí nos interessaríamos apenas pelos dados do carro B. Então, variação do momento linear do carro B é momento linear final do carro B menos momento linear inicial do carro B. Como o inicial é menos 1, né? Menos vira mais. Então, dá 2 vezes 10 ao cubo quilogramas vezes metros por segundo. Então, a variação do momento linear do carro B é 2 vezes 10 ao cubo quilograma vezes metros por segundo. De novo, quem provocou a variação do momento linear do carro B? Foi justamente a força de contato entre o carro A e o carro B, né? Então, a força que o A exerceu no B causou uma variação do momento linear de B. Então, se a variação do momento linear de B é 2 vezes 10 ao cubo quilograma vezes metros por segundo, se alguém lhe perguntar qual foi o impulso dado ao carro B pelo carro A, basta usar o teorema momento linear impulso, né? J de x, né? Porque estamos falando na direção x, é igual a 2 vezes 10 ao cubo quilograma vezes metros por segundo. Agora, veja como é diferente a pergunta. Se alguém lhe perguntar qual o momento linear total do sistema antes da colisão, daí sim, né? Temos que considerar o sistema inteiro, carro A mais carro B. Então, antes da colisão, é o momento linear de A inicial e o momento linear inicial de B. Ao somarmos esses dois momentos lineares, percebemos que essa conta dá zero. Tudo bem? Qual o momento linear total do sistema após a colisão? De novo, como estamos falando em sistema, temos que considerar o carro A mais carro B. Após a colisão, então eu preciso do momento linear final do carro A, momento linear final do carro B. Ao somarmos esses dois momentos, verificamos também que é igual a zero. Ok? Bom, outro jeito da gente pensar no impulso é através de uma força média. O que seria essa força média, né? Então, considerando uma força variável aqui com o tempo, a área dessa curva seria igual, né? A área abaixo dessa curva seria igual ao que denominamos de impulso, né? Que é a integral da somatória de fx dt. Então, existe uma força tal que, utilizando o valor médio, né? Que é uma força constante, cuja área equivaleria à área dessa força variável, né? E essa área aqui seria a área da força média. Então, se o problema não lhes der a função, não tiver como integral, não tiver o gráfico como calcular a área, muitas vezes a gente tem que utilizar o conceito de força média, né? Então, como o impulso é uma grandeza vetorial, o sentido e a direção do impulso vai ser o sentido e a direção dessa força média. Impulso vai ser igual a força média vezes ΔT. Ok? Então, como podemos calcular o impulso? Bom, se ele nos der dados de velocidade inicial e final e massa, o impulso pode ser calculado através da variação do momento linear. Lembrando aí do teorema momento linear e impulso. Se ele lhes der a força, né, a função força, através da integral de f dt, você também pode obter a integral definida, né, no intervalo T1, T2, você também pode obter o impulso. Ou se lhe der dados de força média e o tempo de duração de contato, método gráfico. Um gráfico, podemos calcular
a área abaixo da curva em relação ao eixo X, onde eu estou passando aqui com o mouse do computador, tá? Então, esta área aqui, de 002 a 004, me dá um impulso referente a esse intervalo de tempo. Como é um triângulo, então base vezes altura sobre 2, eu obtenho aqui um impulso. Depois poderíamos nos preocupar aí com os ajustes de AS, né? Se bem que aqui já está com um AS, no eixo Y com um AS, e a nossa resposta final com um AS. Tá? Agora, se ele perguntar no intervalo de 0 a 002, temos que observar que esta área aqui, em relação à abscissa, está abaixo dessa abscissa, né? Então, vamos calcular a área, que é 002 menos 0, vezes essa altura, que é 4 sobre 2. Só que o fato dela estar abaixo da abscissa, sabemos que isso nos fornece um impulso negativo, ok? E se o problema lhes perguntasse, não só de 00 a 002 ou de 02 a 04, perguntasse de 0 a 004, quiséssemos calcular de 0 a 0,04 segundos, bastaria que somássemos as duas áreas, a área 1 menos a área 2. Bom, pessoal, revisem as grandezas vetoriais, tá? É um exemplo resolvido do livro. Tudo bem? A característica desse exemplo que indicado para vocês é que a bola inicialmente está na direção X e após o contato com o pé do jogador, ela sai aqui numa direção inclinada. Então, temos aí um caso de momento linear e impulso no plano. Então, vamos precisar nos preocupar com o impulso resultante na direção X e o impulso resultante na direção Y. A mesma coisa, quando utilizamos o conceito de força média, teremos a componente força média na direção X e componente força média na direção Y, né? Então, ó, veja, inicialmente VIX está indo da direita para a esquerda, então é menos 20, e VY é igual a 0. Quando ele sai a 45 graus, eu tenho que pensar VFX é 30 cosseno de 45 e VFY é 30 seno 45. Tentem fazer e confiram com as videoaulas. Bom estudo a todos e até a próxima parte do nosso resumo.